A paz do Senhor, boa noite. Que a paz e o bem do nosso Deus seja sobre todos. Uma vez mais, com a graça de Deus, aqui estamos. Eu vou esperar uns poucos minutos a fim de que as pessoas cheguem. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que temos de estar aqui. Todos, creio eu, esperando um momento que possamos estar juntos uma vez mais, não somente pelo fato de podermos estar juntos, mas voltarmos a uma vida dentro daquilo que nós chamamos de normalidade. Creio que esperamos isso, ansiamos por esse momento onde possamos uma vez mais nos reunirmos como igreja, como comunidade em Comendador Soares e cada um no lugar onde congrega, de podermos nos abraçar, de podermos nos beijar ontem, uma ex-ovelha minha me perguntou: pastor, como está sendo para o senhor estar sem poder abraçar as pessoas? Eu falei para ele que estava um sofrimento, mas estamos aqui com a família, com o João Pedro, filhão que o Senhor me empresta de vez em quando, filho do João e da Ruth, e vamos estar dando início ao culto de adoração, de exaltação ao Senhor. E espero que você que já está aí online possa estar convidando as outras pessoas, avisando, compartilhando também aí o link no seu próprio Facebook ou algo do gênero, a fim de que possamos juntos cultuar o Senhor e pelo menos crendo que a palavra há de ser bênção, que os cânticos também levarão Deus a nós e nós a Deus. E então, se tu podes estar fazendo isso, que eu faça em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos ter um momento de clamor ao Senhor. Senhor, elevamos a Ti o nosso ser, a nossa voz, a nossa adoração, as nossas súplicas, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas esperanças. Levamos nesse momento tudo diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos, Senhor Deus, que Teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as Suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. E é nessa fé, nessa convicção, que nós clamamos ao único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, suplicando o Teu perdão pelas nossas falhas. Perdoa-se os nossos pecados, perdoa-se as nossas omissões, perdoa as nossas arrogâncias. Perdoe, Senhor Deus, quando nos falta temor a Ti, e também quando nos falta amor a Ti, amor ao próximo. Perdoa-nos, Senhor da glória, quando não compreendemos que ser cristão é ser o representante da esperança nesse mundo, é ser embaixador de Cristo, é ser aquele que se coloca na brecha para que outros possam conhecer a salvação, o socorro que há em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Deus. Mas também eu te peço, Senhor, faça valer em nós a Sua palavra, quando ela nos afirma, Deus, que no nome de Jesus Cristo faríamos sinais e maravilhas iguais ou maiores a que Jesus Cristo fez. Faça valer em nós a Sua palavra, quando o Senhor Deus, Marcos 16, vai dizer que o Senhor nos deu autoridade para expulsarmos demônio, curarmos enfermos, falarmos em línguas. Deus, faça, Senhor, esses sinais nos seguirem, porque a Sua palavra diz que os sinais seguirão os que creem.
Dai-nos o discernimento espiritual. Tu sabes, ó Deus, que a minha oração constante nesses dias tem sido, Senhor Deus, faz-me compreender o que Tu queres, ó Pai, para a Tua igreja nesse momento e quando passar também essa pandemia. Creio eu, Senhor Deus, que há funções que nós temos que exercer, a brecha que nós temos que ocupar. Há um propósito, Deus, que Tu contas com a Tua igreja e que nós saibamos compreender, que nós saibamos discernir e que mais do que isso, possamos falar como Isaías, eis-nos aqui, Deus, envia-nos a nós. Não nos deixe ser mais um meio à multidão, não nos deixe ser religiosos tão somente, crentes, Senhor Deus, que só tem o Senhor para buscar aquilo que cada um entende como bênção, não. Ensina-nos a falar para o Senhor que queremos ser enviados por Ti. Como o Senhor só disse para os discípulos, antes de ser assunto aos céus, que o Senhor os tinha enviado para fazerem discípulos, ensinando o povo a guardar todas as coisas. O Senhor tinha dito para eles que eles tinham que ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder, para ser testemunhas do Teu amor, do Teu plano de salvação, da Tua morte e ressurreição, e de que um dia o Senhor voltará para buscar aqueles que são Teus, que são Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nos faça compreender o que o Senhor tem para cada um de nós, para a Sua igreja como um todo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir, Senhor, que o Senhor alcance esses que estão ansiosos, esses que estão, Senhor Deus, apreensivos, aflitos. Eu clamo a Ti, Senhor da glória, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, que guardará, Senhor Deus, os corações dos Teus, assim ela diz a Tua palavra. Ela alcance agora os Teus filhos e as Suas filhas, Senhor, repreendendo todo temor, medo do que vivemos, repreendendo em nome de Jesus toda inquietação que não é gerada pelo Teu Espírito Santo, repreendendo em nome de Jesus Cristo todo mal, repreendendo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a depressão, meu Pai, porque Tu és Deus que cura. Eu sei que Tu capacitaste os médicos, mas Tu és Deus que cura, Tu és Deus que dá paz, Tu és Deus que repreende, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos causa dano, e nós clamamos a Ti no tempo aceitável, no momento oportuno, nós clamamos a Ti, Pai. Abençoa os Seus filhos e as Suas filhas, ministra a cura, Deus, sobre os enfermos, guarda, Senhor Deus, a dispensa dos Teus filhos e filhas, provendo todas as coisas, repreendendo, Deus, o devorador, dando-nos capacidade para administrar tudo aquilo que Tu tens nos confiado, em ordem material, espiritual, familiar, emocional, porque Tu és Deus que nos abençoe, nos guarda e nos ensina em todas as áreas. Ó Senhor da glória, aceita esse culto, Senhor Deus, que viemos aqui prestar a Ti, Senhor Deus, nesse momento. Meu Senhor, ainda que distante, Senhor, fisicamente, nós cremos que o Espírito é o mesmo, que a fé é a mesma, que o batismo é o mesmo, como diz em Efésios. Por isso, Senhor dos Exércitos, para a glória do Teu nome, manifesta a Tua glória sobre nós, manifesta a Sua unção, vai renovando, Deus, aquele que, Deus, está esmurecido, está abatido, restaura, renova, dá vigor, Senhor, àqueles que já estão cansados, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ó Deus santo e poderoso, age com misericórdia e sopra do Teu Espírito para trazer renovo, sopra do Teu Espírito para trazer restauração, àqueles que adormeceram os dons, Senhor. Que haja, Senhor Deus, o renovo dos dons nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o Teu poder, sopra do Teu Espírito Santo, que traz restauração, tira as folhas secas, tira os galhos secos e nos faça frutificar para a glória do Teu nome. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Nós clamamos que assim seja. Aceita a nossa adoração, o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, e ministra os nossos corações, perdoando as nossas falhas, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ter um momento de adoração com 3 ou 4 cânticos, aí já é com eles que não é muito a minha praia, né? E depois nós voltaremos aqui para orar uma vez mais, para ter o momento da palavra,
né, para ter umas direções também que nós recebemos do bispo. Então vou agora passar aqui para o pessoal que canta. largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar, vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará.
Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, amados. Eu, antes de estar compartilhando a palavra, eu quero também dar um comunicado que eu recebi hoje à tarde, que veio da parte do SD, que por sua vez veio da parte do bispo Paulo Rangel, que a semana que vem, dia 31, eles vão estar se reunindo, né, o MAI junto com o bispo, para decidirem sobre se volta ou não os cultos públicos, isso é, abre-se a igreja, e caso não, como farsear, né, a parte da ceia, como isso será dado, né, que logo em seguida é o primeiro domingo do mês. Então nós vamos continuar orando, né, para que Deus dê a direção, para que cesse essa pandemia, e aguardando aí a ordem que vier da parte deles. E eu entro de novo naquele assunto que é um pouco delicado falar nos dias atuais. Houve uma época que a gente não precisava ter tanta milindre, mas hoje em dia precisamos, que é a parte, né, amados, dos dízimos, das ofertas. Nós estamos vendo aí também o governo fazendo a sua parte, algumas áreas também privadas, né, como bancos privados também estão fazendo a sua parte nesse tempo difícil que nós estamos passando. Então eu venho falar uma vez mais, né, que o dízimo, além de fidelidade, adoração, reconhecimento que tudo vem de Deus, desejo de fazer com que a obra de Deus ela cresça e permaneça, além disso tudo, também é um ato de compaixão para aqueles que têm ou podem vir a ter necessidade de uma ajuda da igreja, para que a igreja também possa honrar os seus compromissos, que eles permanecem. Então eu peço uma vez mais, né, procure o nosso irmão Arisnei, né, procure o irmão William, o irmão Edilson, e veja aí como você pode fazer com que chegue, né, a sua fidelidade do dízimo e também das ofertas, para que a obra de Deus também continue nessa área econômica. Nós também tivemos respostas aí da saúde do irmão Jonas, que o mesmo passou uma noite bem, estão à espera da alta, né, do irmão Jonas, e oramos para que isso se dê muito, muito rápido, né, muito breve. Se eu não me engano, que vocês sabem que eu estou aprendendo ainda o nome dos irmãos e das irmãs, né, vou fazer ainda 2 meses na igreja e já tenho uma certa dificuldade com o nome. Diz que é a irmã Alice, né, que foi parar no hospital, e então havia os sintomas de uma gripe e ficamos preocupados, né, principalmente quem conhece mais de perto, que pudesse ser, né, o vírus, mas graças a Deus não foi o Covid-19, não foi o coronavírus, foi uma gripe mesmo. Ela está medicada e está em casa para a glória de Deus Pai. E antes, uma vez mais, eu digo de estar orando, de estar trazendo a palavra, eu quero ter mais um momento de oração, porque os dias, né, vão passando, esses dias de confinamento, vamos dizer assim, e tem pessoas que já têm essa dificuldade de descansar em Deus, e eu tenho pregado esses dias, né? Eu falei sobre ansiedade, eu falei que só quem pode livrar é o Senhor, que a nossa melhor defesa é o Senhor. Eu falei que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que se o Senhor socorrer, ninguém pode socorrer. Então, se eu tenho tentado na direção de Deus, amados, e o Senhor é testemunho do meu temor e tremor para pregar, que eu quero sempre uma resposta do Senhor, e tentado trazer aquilo que vai acalentar o nosso corações, vai nos dar tranquilidade, vai nos dar paz, mas nós sabemos que ainda assim há pessoas que têm essa dificuldade. Então também quero levantar um clamor especificamente nesse sentido, e tu também ores aí, por favor, e ores também nesse momento para aqueles que estão afastados do Senhor. Eu creio que caminhar com Cristo, como diz lá em Mateus 16, é pela revelação que nós recebemos do Pai, que recebemos do Espírito Santo. E muitas pessoas, por medo, vamos dizer assim, falam, não, vou voltar para o Senhor.
E eu creio que a transformação, a conversão mesmo, ela vem quando a gente reconhece quem é Deus, e é um pouco do que eu vou falar também hoje. Eu quero falar sobre amor, e meu desejo é que essas pessoas que até possam estar vindo por medo, por temor, elas possam de fato ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, serem impactadas pelo Senhor Jesus, reconhecerem que não há vida fora de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos ter esse momento de oração, e as pessoas que você lembra que estão afastadas, as pessoas que você sabe que estão passando por momentos de ansiedades, enfim, de maneira geral, essas pessoas que estão voltando, digamos assim, para o Senhor, e quando eu digo digamos assim, é com essa preocupação que eu já salientei antes. Vamos estar colocando essas vidas nas mãos do Senhor, vamos estar orando por essas vidas em nome de Jesus Cristo. Teus esquadrinhos rindo, Pai, sonda o coração do homem. Não há nada, Senhor Deus, encoberto diante de Ti, não há nada oculto. E só Tu sabes, Senhor Deus, os corações, como está a realidade, como é a realidade do coração de tanto de quem está dentro como está fora e quem está voltando. Lembro-me, Deus, que recentemente, pela Tua graça, né, eu preguei sobre os perdidos fora de casa e os perdidos dentro da casa do Pai, porque eu creio que assim acontece, até porque joio e trigo vão crescer juntos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia e graça, que as suas misericórdias, Senhor Deus, elas se renovam a cada manhã, e por isso não temos sido consumidos. Mas essa misericórdia também, Senhor Deus, faz com que tenhamos a possibilidade de sermos, Senhor Deus, impactados por Ti, de termos a revelação pelo Teu Espírito Santo de que só o Senhor é Deus. Senhor Deus, somente a Tua graça, ao agir da Tua palavra, do Teu Espírito em nós, pode, Senhor Deus, quebrantar realmente nosso coração e fazer com que nos lancemos definitivamente e integralmente ao Senhor. E a minha oração, Deus, é para que esses que estão se achegando agora, para os que estão, Senhor, afastados ainda, Senhor, alcance essas vidas para a transformação, alcance essas vidas para a libertação, alcance essas vidas, Senhor Deus, para que tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, que se receba um novo coração, que, como o Senhor disse para Nicodemos, que, Senhor, é necessário nascer da água e do Espírito, que assim aconteça, ó Deus da glória, com essas vidas. Eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo. O Senhor faz maravilhas. O Senhor confunde, Senhor Deus, o homem, porque o Senhor é Deus que trabalha de maneira multiforme, são várias formas do Senhor trabalhar. Então, Senhor da glória, por graça, por misericórdia, por compaixão, alcança essas vidas e traga, Senhor Deus, para de fato serem transformadas e terem uma vida de intimidade contigo. Senhor Deus, que não ame nada mais, nem ninguém mais do que ame o Senhor. Meu Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, trabalha nessas vidas e repreenda todo o engano, repreenda toda a confusão de rosto. Senhor, como o sol, Senhor Deus, que brilha pela manhã de maneira forte, que faz o céu ficar azul. Tu que és, Senhor, o sol da justiça, Senhor, sobre cada coração e dissipa toda a nuvem, todas as trevas, e Deus faça com que todos saibam que só o Senhor é Deus. Toma em Tuas mãos esses que não aprenderam ainda a descansar em Ti. Senhor Deus, vai falando com eles, vai enchendo-os da Tua graça, vai enchendo-os, ó Deus, da Tua presença, vai enchendo-os do Teu amor, da Tua misericórdia. Deus santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, trabalha, Senhor Deus, nos corações aflitos, ansiosos, perturbados, Senhor Deus, angustiados. Em nome de Jesus Cristo, estabeleça a Tua paz. Meu Senhor Deus, quando Tua presença, ela invade o nosso ser, nós conhecemos a verdadeira paz. Em nome de Jesus Cristo, que a Sua palavra, que a Sua voz, que a Sua presença seja mais forte e mais poderosa do que qualquer outro barulho. Que assim aconteça sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amados, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 João, não o Evangelho de João, mas na primeira carta de João, capítulo de número 4. Uma vez mais estamos aqui sem, eu pelo menos, né, não vejo comentários. Não sei se minha esposa está acompanhando, alguém que está acompanhando para ver o comentário, mas não tem chegado para mim. Às vezes aparece, às vezes não, e hoje é dia do às vezes não, né? E então assim eu quero pedir perdão
se alguma coisa está sendo comentada, porque eu não consigo ver. Mas vamos ler primeiro a João, carta de João, em 1 João 4, a partir do versículo de número 7. E nós vamos ler até o capítulo 5, versículo de número 5, em João. Hoje eu vou mais ler do que realmente eu estar explanando a palavra, porque eu creio que o que nós vamos ler, eles vão falar por si mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de João 4, a partir do versículo de número 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, vistos que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa, deixe-me ver onde eu parei, porque entrou uma chamada aqui. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos ler, como eu falei, bastante passagens. E a gente teve aqui a concorrência do pessoal fazendo, batendo aqui um pessoal de não sei quantos, mas uns pouquinho aqui, batendo as panelas perto aqui de onde eu moro. E atrapalhou aí um pouquinho, mas eu quero crer que vocês leram comigo. E antes de ler as outras passagens que eu quero compartilhar com vocês, eu quero deixar algumas coisas aqui que João fala aqui nesta carta. João vai falar assim que, quando ele começa lá no versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu Filho entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.
E quando a gente lê isso, talvez, né, em nossas cabeças passe assim, poxa, mas não existe pessoa que não ame pelo menos uma pessoa na vida, né? Que não ame o pai, que não ame a mãe, que não ame os filhos, que não ame o irmão, enfim. Quando a gente fala assim, poxa, quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor, talvez na minha e na sua cabeça, e daqueles que aí estão ouvindo, vai passar assim, não, poxa, então eu sou nascido de Deus, porque eu amo. E se quem ama é nascido de Deus, então eu sou nascido de Deus. Mas nós vamos pegar um monte de passagens na Bíblia, principalmente com a vida de Jesus, e onde Jesus ele vai ter encontro com pessoas e vai dizer que essas pessoas não são nascidas de Deus, isso é, elas não têm parte com Deus. Nós vamos ver muitas repreensões de Jesus, principalmente alguns grupos religiosos, como fariseus, como os saduceus, onde ele mostra isso. Eles falam, né, em João 8, quando a gente lê, e Jesus começa a pregar em João 8, e as pessoas vão dizer que realmente Jesus é o Senhor. E no final de João 8, quando Jesus continua a pregação, o próprio Jesus vai dizer que eles eram filhos do diabo. E eu vou dar uma passagem como exemplo, que é uma passagem que nós conhecemos muito, pelo menos de ouvir falar, que vai estar em Mateus 19, Lucas 18, que vai falar sobre o jovem rico, a parábola do jovem rico, que quando ele se aproxima de Jesus, ele aproxima de Jesus dizendo, bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus vai responder, por que me chama de bom? Só há um bom. E Jesus começa a conversar com ele, no diálogo vai dizer assim, e Jesus o amou. Diz que Jesus o amou, ainda que a gente saiba que Deus ele ama a todos, por amar a todos, que ele enviou Jesus Cristo, para morrer por nós. Balança a mesa, filho. É que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E nesse morrer por nós, fala que Jesus Cristo morreu por todos, porque Deus ama a todos. Todavia, há uma ênfase aí, onde diz que Jesus o amou. E falou para ele, então vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e siga-me. E porque ele possuía muitos bens, ele saiu cabisbaixo e não seguiu a Jesus. E eu tenho certeza que esse jovem, ele amava alguém. Então, o que essa passagem, João está querendo dizer? Que se alguém ama, é nascido de Deus, porque Deus é amor. E se não há amor na pessoa, então a pessoa ela não conhece a Deus. O que está querendo dizer aí? O que João está querendo dizer é que quem teve um encontro verdadeiro com Deus, quem de fato foi impactado pelo amor de Cristo e nasceu de novo, e experimenta todos os dias viver Jesus Cristo nessa terra, caminhar com Jesus, exalar Jesus nessa terra, vai amar a todos, sem distinção. A gente vai ler algumas passagens, mas eu vou adiantar. Vai amar até quem nos odeia. Não vai fazer eleição para dizer a quem ama, a quem deixa de amar. Esse amor que nós cantamos aí, ou pelo menos alguns cantavam na vida secular, nas músicas seculares, que é o amor, que é o amor da troca, né? É o amor que ama porque espera algo em troca, ama porque o outro faz bem, ama com algum tipo de interesse. Esse amor não é o amor que Deus faz, não é o amor que Deus fala, não é o amor que João fala. O amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando a gente entrou no capítulo 5 de João, ele fala isso. Ele fala que em Cristo Jesus, que Deus... No 4 ele já começa isso, mas em capítulo 5 ele fala, se a gente realmente tem uma vida em Cristo, se a gente se entregou completamente a Cristo, nós vamos viver uma vida de amor, amando a todos, porque Deus amou a todos. E o amor que nós temos ensinado a chamar de amor, não estou dizendo que não seja, né? Tem um amor entre marido e mulher quando se amam de fato, entre pais e filhos, com certeza é amor.
Mas é um amor específico, é um amor direcionado. Quando aqui João está falando de que quem ama conhece a Deus, está falando de alguém que um encontro com Deus tão profundo, que Deus vive nele a ponto de talvez dizer como Paulo, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vive nessa vida, caminha nessa vida, sem fazer escolha de quem vai amar, sem fazer acepção de pessoas. Exala o amor a vida toda, no caminho todo chamado vida. O meu desejo é que a gente compreenda isso nessa noite, e eu quero falar um pouquinho aqui rapidinho de história, para a gente compreender o processo que nós vivemos de aprendizado de amor, que difere do que a Bíblia nos ensina como amor. Ou melhor, difere do amor de Deus. Nós vivemos durante muitos anos num sistema chamado sistema feudal. Termina a Idade Média, a gente deixa o sistema feudal e entra no sistema que é o que a gente vive hoje, que é o sistema capitalista. Nós vivemos o capitalismo. É óbvio, né, que de lá para cá o capitalismo ele foi tomando novas formas, mas ele está aí existente. E um dos significados de capitalismo, quer dizer, onde culmina, ou teria que culminar a ideia do capitalismo, é acúmulo de riqueza. A ideia capitalista é fazer com que a pessoa acumule riqueza. É quando na época nasce a chamada burguesia, né, onde o rei e os seus começam a acumular mais riquezas, mais riquezas, mais riquezas. Todavia, qualquer pessoa que pensa um pouquinho vai saber que para alguém ficar muito rico, algumas pessoas vão ficar passando necessidade nesse caminho. Vai saber que aquele que acumula muito, sem o desejo de socorrer o necessitado, e aí já seria movido pelo amor de Deus, aquele que acumula muito só por causa dessa ideia capitalista, vai ser alguém que na caminhada da vida vai deixar alguém passando necessidade, vai ter que às vezes passar por cima de alguém, porque a ideia do capitalismo é essa, é a ideia do que eu tenho que me dar bem, é a ideia de que eu tenho que acumular riquezas. Inclusive, a palavra capital, ela vem da palavra, no português capital, ela vem da palavra capitale, que na verdade tinha a ideia de cabeça, e fazendo referência à cabeça de gados, à cabeça de boi, que quem tinha muitos bois, quem tivesse muitos gados, eram as pessoas ricas, quando estava saindo principalmente do sistema feudal. Então, quer dizer, esse tempo que ainda vivemos, que é do capitalismo, é que gera em mim e você o desejo egoísta, que é diferente do amor, que lá no final a gente vai ler em 1 Coríntios 13, que eu vou falar o que não é o amor, mas talvez no decorrer eu já vá falando como eu estou fazendo agora. O sistema, a gente vai entender que amor não tem a ver com ganância, amor não tem a ver com arrogância, amor ele não tem a ver com soberba, com egoísmo, com egocentrismo. O amor ele não pensa só nele mesmo. Isso é tudo o que não é o amor. O amor, ele não se alegra com a desgraça do outro para que eu me dê bem. O amor, ele não aplaude quando o outro está caído. E o capitalismo, ele faz isso. Essa ideia individualista, essa ideia de acumular riquezas, faz com que nós venhamos, vá no caminho, escolhendo o que a gente vai chamar de amor, ou melhor dizendo, a gente vai dizer o que a gente vai amar e o que a gente não vai amar. E aí vira um amor sectarista, vira um amor que é para alguma coisa e não é para outra. Mas o amor de Deus, ele vai te fazer pensar no próximo. O amor de Deus, ele não vai te ensinar a escolher quem é o próximo. Se é teu próximo, tu tens que amá-lo. Não é isso? É isso que Jesus Cristo vai ensinar em Lucas. Quem é o meu próximo? Né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí o discípulo bobinho, quem é o meu próximo? É o próximo da vida. Está próximo de ti, tu tens que amar. Ah, mas me olhou mal, me tratou mal. Sim, mas esse é o amor de Deus. O amor de Deus é esse. O amor de Deus nos impediria de viver essa loucura que nós estamos vivendo, como agora, de panelaços. Isso não vem de agora, é óbvio, né? Porque a gente quer se alegrar com a queda do outro, né? A preocupação não é mais que a nação brasileira ela esteja bem.
A nação enquanto nação, o mundo enquanto mundo, humanidade. Porque o amor que o capitalismo nos ensina é que eu tenho que me dar bem, que você tem que se dar bem. E assim a gente se aproxima muitas das vezes de Deus, falando que ama a Deus, mas com a preocupação de se dar bem. A gente ama o próximo, ou pelo menos diz enquanto cristão, e a gente diz que ama o próximo, porque a minha preocupação é, se eu não amar o próximo, eu não estou bem com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, eu não vou conseguir aquilo que eu espero que Deus me dê. Essa é a mentalidade individualista, egocentrística, que nós já vivemos há muito tempo, né? São centenários, são eras que nós estamos vivendo isso daí, e isso está incutido dentro de nós. E nessa noite eu quero que a gente compreenda que isso só vai sair de nós à medida que a gente compreender o que é amor de Deus e a gente se render ao amor de Deus. O amor de Deus, ele nos faz viver em segurança. E é por isso que aqui está escrito no capítulo 5 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele não tem medo de frustrações. Ele não tem medo de se decepcionar. Amado, preste atenção. Se alguém te decepcionou, talvez seja porque você esperou dessa pessoa mais do que ela poderia lhe dar. Esse é um ponto. Então a culpa não é da pessoa, a culpa é daquilo que nós projetamos em relação à pessoa. A segunda coisa é porque nós olhamos uma pessoa e idealizamos aquela pessoa para amar. Porque nós idealizamos a pessoa a quem a gente vai amar. A gente não ama a pessoa pela pessoa em si, por quem ela é, independente daquilo que ela vai aprontar comigo ou não. E a gente vai ler isso. Eu sei que tu conheces as passagens, mas nós leremos as passagens. A terceira coisa é que nós teremos que estar grato quando a máscara de alguém cai em relação a nós. Porque a gente às vezes fantasia um amor e quando se revela que aquilo não é real, a gente, em vez de se alegrar, porque agora a gente descobriu a verdade, a gente fica triste porque aquele amor que a gente imaginou, ele não existe. Porque nós escolhemos quem vamos amar. Por favor, não estou falando aqui de amor para casar, não estou falando aqui de amor de pai para filhos, não. Eu estou falando de amar de maneira geral. E nessa maneira geral, vai se incluindo as vertentes do amor, as peculiaridades do amor, as ramificações do amor, elas vão acontecer, né? E grego, então, são tantas as palavras para amor e que a gente não tem. Inclusive, aqui em João, ainda vai dizer isso, quando João ele fala do amor do Pai. Quem conhece o amor do Pai ama, logicamente vai amar os filhos do Pai, quer dizer, vai amar os irmãos. É porque João tinha aquela mente que há famílias, né? Vocês quando vê filme, vê novelas da antiga, ou mesmo vai ver aí como foi os 10 mandamentos, nós vamos ver que as famílias, elas tinham seu patriarca, quer dizer, é como que cada família, vamos dizer assim, fosse uma própria cidade, uma própria tribo, quer dizer, era conhecido como aquela família, a família Ferreira, a família Amaral, a família Maia, a família Melo, enfim, aquela família. E quando ele está falando aqui que o Pai, se nós amamos o Pai, conhecemos o amor do Pai, também vamos amar os filhos do Pai, que são nossos irmãos. O que João está falando? Se todos foram criados por Deus, para a glória de Deus, para serem salvos, para serem filhos de Deus, todos foram feitos para viverem a imagem e semelhança de Deus, é sinal que a gente tem que andar na vida amando todos os filhos de Deus. Eu sei que, eu posso falar, eu sei pelo tempo que eu tenho de evangelho, de vida, que isso é um pouco complexo para nós. Isso é um pouco assim, forte para nós, mas repito, eu entendo isso, porque nós já nascemos num mundo de uma raiz capitalista muito grande. E essa raiz capitalista que é a do ter, quando ela nos faz querer sempre ter, acumular riquezas, vai logicamente nos ensinar a amar diferente do que o amor de Deus. Mas João está falando que só quem vive o amor de Deus conhece a Deus e é filho de Deus. Eu quero ler outras passagens contigo, como eu falei, né? E
quero que você acompanhe aqui comigo. João 13, aí já não é mais, né, a carta de João, é o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mateus 5, para dar um tempo aí para você achar, versículo 43. Mateus 5, a partir do versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Olha o 44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Olha só, vê se não é muito diferente sobre a eleição de quem eu vou amar. Vê se não é muito diferente sobre o amor capitalista que nós vamos aprendendo, que vai sendo incutido dentro de nós com a caminhada da vida. Aqui está falando o Senhor Jesus Cristo falando através do Evangelho de Mateus, versículo 44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Eu acho isso interessante. Se dependêssemos de nós, ou da maioria de nós, a gente ia eleger sobre quem o sol ia cair, ia nascer, sobre quem a chuva ia descer. Mas quando Deus olha para a terra, ele olha com desejo de salvar a todos, ele quer chamar todos de filhos e filhas. Por isso, independente de se os outros reconhecem quem é Deus ou não, se vive segundo o temor de Deus ou não, se ama a Deus acima de todas as coisas ou não, ele faz com que a chuva e o sol caia sobre eles. E o que Deus está querendo falar? Meu amado, se eu sou Deus, o amor, se é por minha misericórdia, pelo meu amor, pela minha graça que vocês são salvos, se eu faço com que o sol também nasça, as chuvas caia sobre aqueles que não estão nem aí para mim, que viram as costas para mim, que talvez debochem de mim, muito mais vocês que foram alcançados por mim, devem amá-los também, independente se o que eles fazem por você ou pelo próprio Deus, se é bom ou não. Isso é o amor de Deus, e quem entende esse amor, estar em Deus, é filho de Deus. E aí ele continua, olha o que ele continua falando. 46, se vocês amares aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vocês estão conseguindo entender, amados? Eu sei que isso tem que ser a metanoia, a mudança de mente em nós, que só acontece pela porção da palavra de Deus, pelo agir da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus em nós. Todavia, isso também só acontece se a gente deixar e quiser. Que se você ler tanto João, como nós lemos lá em 1 João, como a gente vai ler daqui a pouco 1 Coríntios 13, nós vamos ver que amor é sempre uma atitude, é sempre ação, é sempre uma verbalização, é sempre ato que está acontecendo. Quer dizer, amar acontece nos atos, acontece na vida. Eu decido amar e esse amor vai ser visto através dos meus atos. Tiago, quando vai falar de fé, em Tiago 2, ele vai falar, né? Me mostre a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Amor é ação, amor é atitude, sabe? Esse amor cantado, esse amor poético, é muito fácil. Mas para sermos filhos e filhas de Deus, de fato e de verdade, nós temos que tomar uma decisão. Eu vou amar a todos com a graça de Deus em mim, com a manifestação do Espírito de Deus em mim, com a palavra do Senhor sendo verdade em mim. Eu vou amar a todos sem distinção. Louvado seja Deus. Mas isso é uma decisão minha, uma decisão sua. Ainda que toda a cultura que nascemos, que nos envolve, diga ao contrário, eu e você temos que decidir agir assim, viver assim.
Vamos ler juntos 1 Coríntios 13, e aí eu vou terminar. 1 Coríntios 13, é conhecido de todos, mas desde que eu estava com essa palavra, né, queimando no meu ser, eu queria que nós pudéssemos lê-la juntos. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Eu quero rapidinho falar nisso aqui. Você já reparou que a maioria das vezes que eu e você, ou alguém se converte, é nos ensinado um montão de coisa. É ensinado que Deus é amor. É ensinado sobre dons, sobre a manifestação do Espírito Santo em nós. Louvado seja Deus por tudo isso. É nos ensinado que Deus, Ele nos abençoa, que Ele nos cura, que Ele abre porta, a porta que Ele abre ninguém fecha, a fé que Ele fecha que ninguém abre. É nos ensinado todas essas coisas. Mas eu falo sem medo de errar, que a maioria de nós raramente foi ou permanece sendo ensinado a amar como Deus amou. Inclusive, quando Paulo está falando isso aqui, ele começou a falar dos dons. Ele estava no capítulo 12 falando sobre os dons. Ele começa falando quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Quando ele acaba o 12, ele vai entrar no 13, ele fala, passa agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. O que Paulo está falando aqui não está dizendo que existe um outro caminho. Não é isso. Só existe caminho de vida, se vivemos no amor de Deus. Fora do caminho do amor de Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é amor. Fora do caminho de Jesus, não há vida. Então Paulo está falando, esses dons todos que eu acabei de explicar para vocês aqui, que o Espírito dá, ele só funciona, ele só é em Deus, ele só faz sentido, ele só é real, e ele só vale a pena, ele só produz vida, ele só vai fazer com que todos saibam que tu és filho de Deus, se tu vives assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, então o que o amor não é? Impaciente. O amor é bondoso, então o que o amor não é? Maldoso. O amor não tem inveja. Então o que o amor faz? Ele se alegra com aquilo que o outro tem, possui, com o que o outro é. O amor não se vangloria. O amor ele é humilde. Ele não tem nenhum desejo de sobrepor ao outro, de falar ou de querer ter mais do que o outro. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Quer dizer, a preocupação do amor é o outro, é fazer com que o outro esteja bem, fazer com que o outro seja abençoado. Não se ira facilmente, olha só, está falando aqui que se ira, só não se ira facilmente, ele vai aprendendo a dominar esse negócio. Todavia, até a própria ira, ele não deixa com que isso aí deságue, né, em algo pior do que a ira. É onde ele busca no Senhor para aplacar a ira, porque ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Preste atenção nisso. Não se alegra. Se aprendêssemos a amar como Deus ama, nenhuma injustiça nos alegraria, nem injustiça por ver alguém vivendo uma vida criminosa, uma vida injusta. Isso não nos alegraria. A alegria seria que todos pudessem conhecer o amor de Deus, ser liberto por Deus, ser abençoado por Deus, ter a vida eterna que há em Cristo Jesus. É ver com que aquele que está hoje cometendo coisas terríveis possa se arrepender dos seus pecados, porque é injusto a vida que ele vive, é injusto a vida de engano que ele vive, é injusto ele ir para o inferno, é injusto ele passar fome, é injusto ele passar necessidade, padecer necessidade, é injusto. Ele não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Aí o que é o amor? Ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Quero aqui falar um pouco sobre isso. Às vezes, amados, a nossa convivência com alguém, ela se torna muito difícil, fica complicado você conviver com alguém. E para a maioria de nós,
desassociar-se dessa pessoa, afastar-se dessa pessoa, tem a ver com raiva, tem a ver com qualquer tipo de sentimento negativo. Mas eu quero te dizer que no amor de Deus, até para você se afastar, tem que ser por amor. Ou tem que ser por e em amor. Isto é, por amor a ela. Eu me afasto porque vai ser essa caminhada vai ser ruim para ela e vai ser ruim para mim. Eu não vou me afastar e ficar falando mal dela, não vou me afastar e desejar mal dela. Às vezes não tem como a gente caminhar junto por qualquer coisa que a vida nos propôs, por pensamentos muito diferenciados, enfim. Mas esse desassociar-se, afastar-se, não é sinônimo de ira, de rancor, não. De falar mal, porque depois que está por trás, não. Esse se afastar dela, eu me afasto em amor, querendo que ela se dê bem, que ela seja feliz, que as bênçãos do Senhor sejam sobre ela, que o propósito de Deus se cumpra na vida dela. Se ela está no caminho errôneo, que ela possa se arrepender, que ela possa se voltar para o caminho do Senhor, que é caminho de vida, até para se afastar. Até para se separar, se desassociar, tem que ser em amor, senão não somos filhos e filhas de Deus. E aí ele vai continuar. O amor nunca perece. Por isso ele diz que o amor nunca perece. Mas havendo profecias, desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E isso ele está dizendo por quê? Porque muitas das vezes colocamos essas coisas acima do amor, e é o que ele estava falando em 1 Coríntios 12. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E não vou, te dou minha palavra que não vou ministrar mais, mas só vou ler Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. A conclusão de tudo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, como oferta viva e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, vivam assim, como o próprio Cristo, a ponto dele ter se entregue na cruz, e assim nós também temos que fazer em relação ao nosso próximo. Independente se, usando uma expressão espanhola, independente se ele nos cai bem ou não, independente se ele nos agrada ou não, porque o amor de Deus, quem conhece a Deus, pode ser chamado filho e filha de Deus, tem que viver esse amor. E talvez você diga, mas pastor, por que essa palavra nesses tempos que nós estamos vivendo? Eu primeiro quero dizer porque é a palavra que eu creio que o Senhor me deu para ministrar. E a minha família até que ria de mim, porque, pela graça de Deus, eu vivo estudando. E eu fui fazer compra, quando eu falava, quando eu voltar eu vou estudar. Aí minha filha, o pessoal aqui em casa, mas só não vi fazendo isso? Falei, porque eu ainda não sei o que eu vou pregar. E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é aquilo que João fala, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse tempo que estamos vivendo, se conhecemos o amor de Deus, se entendemos o quanto que Ele nos ama, não tem mais motivo para vivermos com medo. Porque aquele que nos ama independente dos meus erros, dos teus erros, dos meus acertos, dos seus acertos. Ele ama. Faz o sol, a chuva, cair sobre o justo e sobre o injusto. Nós vamos estar adorando a Deus uma vez mais e logo em seguida eu vou estar orando. Amém? Teu olhar tão puro, tua voz tão doce.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amados e amadas. Eu desejo de todo o meu coração, de toda a minha alma, que essa palavra ela possa ter penetrado e continue fazendo transformação no teu coração, porque tem feito no meu. Confesso que tem feito no meu. Muitas coisas aqui que eu mesmo disse tem borbulhado dentro de mim, tem mexido comigo, e eu quero muito que cada dia mais esse amor ele seja uma realidade dentro de mim, para que de fato eu seja filho de Deus, outros vejam em mim que eu sou filho de Deus. Eu desejo que isso seja assim contigo, em nome de Jesus Cristo. Que a gente lute contra tudo isso que esse sistema já nos ensinou, contra tudo isso que esse sistema inculcou em nós. Eu agradeço a tua presença, ainda vamos orar, mas quero dizer que no domingo, às 10h30 da manhã, estaremos aqui juntos de novo com a graça de Deus para o momento de estudo. E no próprio domingo, às 17h, 5 da tarde, nós estaremos juntos de novo para o culto. Então, assim, tente aí se organizar, se assim tu deseja, para estarmos juntos. E também, fazer isso chegar a outras pessoas, convidando outras pessoas. Amém, amados? Eu quero crer que eu saiba o que eu vou pregar à tarde, no domingo. Quero falar sobre resposta à calamidade. Mas de manhã ainda não sei o que eu vou dar de estudo, não. Mas eu creio que até lá o Senhor há de me direcionar por graça e misericórdia. Vamos orar. Deus, que amor é esse? Amor a ponto de soldar seu único filho para morrer a nossa morte, para perdoar os pecados que eram e são, a não ser pelo sangue de Jesus, impagáveis. Para poder, através do perdão que há em Cristo Jesus, dar-nos a oportunidade de sermos feitos seus filhos e filhas. Que amor é esse, Deus? Meu Deus, como eu quero que cada um dos teus filhos e filhas, ou melhor, para sermos filhos e filhas, possamos expressar o que expressou Paulo, que o amor de Deus nos constranja, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor dos Exércitos, ensina-nos sempre a olhar ao próximo com amor cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de bondade, de benignidade. Um amor que tem sempre a mão estendida para levantar o caído e não para se alegrar ou acusar aquele que caiu. Porque assim nos fazemos filho das trevas e não filho de Deus. Mas filhos e filhas de Deus estendem as mãos e levantam o caído. Age com misericórdia para aqueles que estão no erro. Tem compaixão para o que está perdido. Se aquebranta e desce para socorrer o necessitado. Meu Deus, que esse amor seja uma realidade na sua igreja, sobre aqueles que dizem ser sua igreja, para que de fato seja a igreja sua. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina a viver esse amor. Nos ensina a estar embriagados, ó Deus, do teu amor, a ponto que não vivamos mais com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ó Deus Santo e Deus bendito, louvado, engrandecido seja o teu nome. Deus, que o teu Espírito trabalhe em cada coração, que as barreiras sejam jogadas por terra, que tudo aquilo que foi enraizado por esse mundo que jaz no maligno, por esse mundo que inculcou em nós o capitalismo, essa fome e sede de ter, e não fome e sede de ser e ser segundo Cristo. Senhor, que isso seja tirado de nós, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Senhor da glória, transforma-nos. Queremos nascer de novo, nascer da água e do Espírito, sermos homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Toma-nos em tuas mãos, socorra-nos, liberte-nos de nós mesmos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me despeço aqui, entrando a bênção, como eu disse no começo, ou logo no começo, procure aí irmão Ney, irmão Edilson,
né, sobre os dízimos e as ofertas. Que o Senhor nos socorra e nos abençoe. Deus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces, incomparáveis consolações e o poder do Espírito Santo, que a unção, a salvação, a graça, em que há somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, seja abundante em nós, refletindo ou fazendo refletir em nós o amor deles hoje e sempre, sobre todo o povo que está espalhado sobre a terra e que diz ser igreja do Senhor. E todos aqueles que tomarão atitude, ação, de viver o amor de Deus enquanto respirar, caminhando pelo caminho chamado vida. Diga amém. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Com a graça de Deus estaremos juntos aqui no domingo às 10h30 da manhã. Tá bom, meus amados? A paz. Tchau, tchau.